Glória a Deus. Amados, então vamos entrar na mensagem aqui, ó. Marcos capítulo 5, o versículo 24. É muito forte o que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Deus vai falar profundamente ao nosso coração. Marcos capítulo 5, versículo 24. É a mensagem de hoje. Amém? Olha só. Diz aqui o texto sagrado. Será que pode aumentar só um pouquinho o meu retorno aqui, pastor Jailson? Pouca coisa. 20 centavos de retorno aí. Só para eu não forçar a voz, porque eu prego todos os dias, irmãos, no YouTube, na igreja. Então, para poder, né, você ouvir melhor. Não, aumentou muito. Era só um pouquinho. Pode abaixar um pouquinho mais. Marcos 4:35. Som. Acho que tá bom, pode deixar assim. Qualquer coisa eu... Acho que ficou com eco, hein? Tu colocou um eco aí. É só o volume mesmo. Isso. Aí, obrigado. Deu certo. Vocês estão ouvindo direitinho o pastor Helder aí? Então vamos lá, amados. E foi com ele. Está falando de Jairo. Ele foi com Jesus. E seguia-o uma grande multidão. E o que essa multidão fazia com Jesus? Leia na tela. Que o apertava. Irmãos, olha só. Uma multidão seguindo a Jesus Cristo. Até aí, ok. Nós temos que seguir. A ovelha segue o pastor, que é Jesus Cristo. Mas nós temos que examinar a maneira que estamos seguindo a Jesus Cristo. E uma multidão estava seguindo de uma maneira errada. Por quê? Porque eles estavam apertando Jesus. Irmãos, com Deus, a gente não consegue as coisas no grito, a gente não consegue as coisas na força. Deus, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Deus, se o Senhor não me abençoar, eu vou parar de ler Bíblia, eu vou parar de orar, eu vou parar com tudo. E o problema vai ser de quem? De Deus ou da pessoa que abandona Deus? Obviamente, Deus vai continuar sendo Deus. Então, a gente tem que parar de ser criança na fé muitas vezes. Às vezes agimos como crianças e queremos apertar Deus, queremos pressionar Deus, queremos obrigar Deus a fazer o milagre, quando não é assim que Deus trabalha. Olha o que a Bíblia diz no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 13. Coloca na tela aí para a gente. Malaquias 3:13. Olha o que Deus fala para aquele povo. As vossas palavras foram o que, igreja? Agressivas para mim. Diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deixa eu descer aqui, fica mais fácil. Prefiro ler aqui com vocês. Que temos falado contra ti. Continua lá. Vai lá. Prossiga. Cadê o próximo versículo? Vós dizeis, inútil é servir o que? A Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha só, nós temos que tomar cuidado. Existem orações, existem palavras que falamos e aquilo é agressivo diante de Deus. Aquele povo estava dizendo, é inútil servir a Deus, misericórdia. Como se estivesse tentando pressionar Deus a alguma coisa. Você já viu situações como essa? Quem já viu? Não é? As pessoas tentando pressionar Deus de qualquer maneira. Deus é obrigado? Não, amados. Deus não é obrigado a fazer nada. Somos nós que temos que obedecer e nós que temos que pôr por obras os seus mandamentos e confiar que Ele vai fazer. Diga glórias a Deus. Amém? Mas pressionar não. Vamos voltar lá à leitura. Voltando ali no livro de Marcos. Então aquele povo estava apertando Jesus. Deixa só o Marcos aqui, coloca para a gente ali, ó,
no livro de Zacarias, capítulo 4, o versículo 6. Zacarias 4, 6. Coloca na NBV, tem a tradução NBV aí? Tem? Põe para a gente a NBV. Olha só o que diz aqui, ó. Eu gosto dessa tradução. Então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor para quem? Para Zorobabel. Era uma mensagem de Deus para aquele homem. O que está escrito ali, igreja? Leia na tela. Não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Quem está entendendo isso? Amado, amada, não é tentando forçar uma situação, não é colocando Deus ou qualquer pessoa na parede, não é? Isso não funciona, irmãos. É oprimir, tentar prender, isso não funciona, porque a vitória, ela vem de Deus, e para que ela venha de Deus, nós não temos que forçar. Não é por força nem por violência, né, que vocês vencerão, diz o Senhor dos exércitos, será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E olha só, o versículo seguinte é mais bonito ainda, irmãos. Quando você aprende a caminhar pelo Espírito, não existe obstáculo na sua vida. Quando você vai na unção do Espírito Santo, pode ser o que for, pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar, né, pode vir todos os demônios para tentar tocar em você, para colocar doença, enfermidade, pode ser o que for, cai por terra. Olha o que diz aqui o texto, o versículo 7, portanto, não há o que? Obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Ninguém vai parar você. Começa a caminhar pelo Espírito Santo, começa a orar a Deus, começa a pedir para Deus direção todos os dias. Vai fechar um contrato, Deus me dirige aqui. Eu falava hoje pela manhã na oração do YouTube, não sei se alguém participou da oração da manhã no YouTube. Olha só, você quer ser um bom comprador? Quem quer ser um bom comprador? Quem quer ser bom comprador aqui? Quer comprar bem? Aprenda a pechinchar. Eu falei, está lá no livro de Provérbios. Se você assistir a oração do YouTube hoje, vai estar lá. Aprenda a pechinchar. Até o bebezinho já está aprendendo ali, ó. É isso aí, bebezinho. Quem não chora não mama. Glória a Deus. Não é assim? Quem não chora não mama. Tem que chorar, não é? Então aprenda a pechinchar. Você quer aprender a ser um bom vendedor? Sim ou não? Venda na alta. Bom comprador, compra na baixa e vende lá em cima. É isso. Amém? E glórias a Deus. Então olha só, e o Espírito Santo, ele vai nos ensinando todas as coisas. O Espírito Santo vai mostrando. Não é você vai fechar um contrato, Deus me dirige aqui. Meu Deus, eu estou comprando esse imóvel, eu estou fazendo esse negócio. Meu Deus, eu estou fazendo um bom negócio e tal. E Deus vai dirigir, Deus vai mostrar a você. Então quando você começa a agir pelo Espírito Santo, em todas as áreas da sua vida, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel, que possa parar você. Pastor, tem gente lá no meu trabalho tentando puxar o meu tapete. Problema é deles. Por quê? Porque eles vão tentar a vida toda e não vão conseguir. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não, mas permanece para sempre. Então olha a importância, irmãos, da gente entender como que funcionam as coisas no mundo espiritual. Não podemos agir pela nossa capacidade, pela nossa força humana, mas é pelo poder do Espírito Santo. Amém? Voltando no livro de Marcos, olha só, o capítulo 5, versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Irmãos, essa mulher, ela vai agir na contramão
de todos aqueles lá. Enquanto estava todo mundo apertando, nós vamos ver o que essa mulher vai fazer, irmãos. Ela é diferente. Olha só, certa mulher. Quando a Bíblia fala assim, certa mulher, certo juiz, né? Certa pessoa, certa viúva, nós temos que prestar atenção nas características dessa pessoa. Então a Bíblia fala assim, certa mulher. Que mulher era essa? Podemos dizer uma mulher fraca fisicamente, porque durante 12 anos ela estava sangrando. Uma mulher que, se fosse casada, estava com um problema no seu casamento, porque uma mulher naqueles dias não podia ter intimidade com o marido não podia se aproximar, então poderia estar com um problema no casamento. Uma mulher que vivia isolada, porque ela estava, né, na época era considerada como impura, então ela não podia se aproximar das pessoas. Olha o tanto de problemas que essa mulher tinha, irmãos. O que mais que nós podemos listar aqui de problemas dessa mulher? Problemas financeiros, porque nós vamos ver que essa mulher gastou tudo o que tinha e o que não tinha para tentar recuperar a saúde, e a Bíblia diz que aquilo não aproveitou nada, ela ia a pior. Quem está entendendo isso? Então aparece, meu amado, minha amada, uma mulher, uma certa mulher cheia de problemas, emocionalmente abalada, e por aí vai. Diz aqui o texto sagrado, 12 anos ela sofria um fluxo de sangue, o versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e fez o que, igreja? Tocou na sua vestimenta. Irmãos, aqui muda tudo. Olha só, não importa o tamanho do problema ou quantos problemas você está carregando aqui. Você concorda comigo que o problema daquela mulher não era apenas o fluxo de sangue? Era maior? Quer dizer, a raiz do problema era o fluxo de sangue, só que aquele problema desencadeava na vida dela outros problemas. Então ela chega diante de Jesus com vários problemas. Ela entra no meio da multidão, mas aqui, meu amado, minha amada, começa a mudança da história dela, e aqui começa a mudança da sua história. Onde, pastor, que começa a mudança da minha história? Onde começou a mudança da história dela? Quando ela ouviu falar de Jesus. É para isso que você vem na igreja, amém? Qualquer pessoa que sobe nesse altar, ou em qualquer altar, não é para pregar, tem que falar de quem? Eu não posso subir aqui para ficar falando da minha vida. Eu não posso subir aqui para ficar falando dos meus problemas, para ficar falando de situações que estão acontecendo lá fora. Não, eu tenho que subir aqui para falar de Jesus. Porque você vem aqui, se eu ficar falando da minha vida, irmãos, eu vou estar perdendo meu tempo, eu vou estar fazendo você perder o seu tempo. Não é verdade? Eu sou muito pequeno para ficar falando de mim ou para falar de qualquer pessoa aqui. Mas não, nós estamos aqui para falar de Jesus. E quando Jesus é citado, quando Jesus é mencionado, quando o nome dele é pregado, as pessoas começam a transformar a vida. Aqui começou a mudança dela, irmãos. Ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, começa a nascer a fé no coração dela. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Vocês estão ligados, hein? Pensei que alguém ia falar assim, o Jornal Nacional. O jornal da patrulha, aqui tem o patrulha também? Tem patrulha? Patrulha. Lá em Curitiba, tinha um tal de jornal, a Gazeta do Povo. Não, tinha a Gazeta do Povo, que era um noticiário, e tinha um tal da Tribuna.
Tribuna do Paraná. Não sei se alguém já foi do Paraná aqui, já conhece o Paraná, Curitiba? Conhece? A irmã Diane conhece? Alguém mais conhece Curitiba? Tinha tribuna lá atrás, Tribuna do Paraná. Eles falavam assim que o jornal da Tribuna, se você torcesse ele assim, ó, saía sangue dele. É verdade. De tão violento que era o jornal. Misericórdia, irmãos. Aí você vê, a pessoa está com depressão, está com tristeza, a pessoa está com medo, está com síndrome do pânico. Mas o que ela fica ouvindo o dia todo? Não é? Uma vez aconteceu com um pastor nosso, na época da pandemia. Uma senhora chegou na igreja, pastor, me ajuda. Eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico e tal. Ele falou, mas minha irmã, eu vou te ajudar, me diga o que você fica fazendo. Não, pastor, eu fico o dia inteiro assistindo jornal. É jornal, é Covid daqui, Covid de lá. Morreu tantos aqui, morreu tantos lá, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, minha irmã, então eu vou falar para a senhora, desliga essa televisão. Ela foi curada da depressão, olha só. Qual foi o remédio? Controle remoto. Porque se a fé vem pelo ouvir, você concorda comigo? A fé vem pelo ouvir, pela palavra de, mas o medo também vem pelo ouvir. Quem já assistiu filme de terror aí? Olha lá, ó. A galera. Quando era pequeno assistia também. Quem já assistiu filme de terror aí? Era pequeno, meu Deus do céu. E parece que você morre de medo de assistir, né? Mas você fica ali, ó. Aí eu lembro que às vezes assistia escondido dos meus pais. Olha aí, tá gravando, Marcos? Não filma não. Eu assistia. Aí eu ficava morrendo de medo da noite. Eu falava, mãe, deixa eu dormir com você aqui. Ficava morrendo de... Mas por que o medo veio? De ouvir. E ver coisas que a gente não deve. Então olha só. Essa mulher, irmãos, ela ouve falar de Jesus. Quem está entendendo isso? E ali começa o milagre. E é isso que nós precisamos. Ouvir falar de Jesus todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias Deus tem um milagre para você. Todos os dias Deus tem uma bênção para a sua vida. Quem está entendendo isso? Amém? E o que ela faz? Ouvindo falar de Jesus, nasceu a fé. Irmãos, e a fé ensina todas as coisas. É diferente uma pessoa que ora com fé e uma pessoa que ora com emoção. É diferente uma pessoa que está na fé, que está no espírito, de uma pessoa que está na carne. A pessoa que está na carne, ela vai apertar Jesus, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai se descabelar, ela vai plantar bananeira, ela vai virar cambalhota, ela vai fazer um monte de coisa. Vai acontecer? Agora uma pessoa que está na fé é diferente. Olha só, enquanto estava todo mundo apertando Jesus, o que essa mulher faz? Ela toca em Jesus. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, tocar é diferente de apertar. Amém? Olha só, estava todo mundo apertando Jesus, estava todo mundo querendo um milagre de Jesus, estava todo mundo querendo pressionar Jesus a fazer alguma coisa. Me cura, provê na minha vida, eu quero casar, eu quero isso aqui, tantos problemas. E as pessoas estavam ali apertando Jesus, mas essa certa mulher, cheia de problemas, cheia de limitações, não é? E por aí vai, ela faz diferente, ela toca em Jesus. Mas por que ela toca em Jesus? Porque ela ouviu falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus, passa a conhecer Jesus. Isso é importante, irmãos. Amém? Ela passa a conhecer. Ela começa a entender como as coisas funcionam
no mundo espiritual, e isso muda tudo. Quem está entendendo isso? Amém? E o que vai acontecer? O versículo 28. Porque dizia, repita comigo, quem crê, fala. Amém? Irmãos, isso é um princípio da fé. Quando você crê, você começa a falar, você começa a profetizar, você começa a chamar a existência daquilo que não é, como se já fosse. Amém? Das coisas que não são, como se já fossem. Essa é a fé. Então ela começou a dizer: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. É o que diz ali, né? É porque dizia, eu sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele. Olha só, a mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Ela não foi curada aqui. Pastor Helder, eu buguei agora. Você já vai desbugar. Ela não foi curada aqui, irmãos. Repita comigo: milagre tem começo, meio e fim. Qual foi o início do milagre dessa mulher? Ouvir falar de Jesus. Ali inicia o processo de transformação. A fé dela dizia que se ela tocasse nas vestes, ela ficaria o quê? E ela toca nas vestes e ela sente estar curada. Ela estava no meio do processo. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com achismos. Tem pessoas que começam a ver o milagre acontecendo na sua vida e de repente elas interrompem o processo. E aquele mal que ela sentiu que foi embora, acaba voltando. Acontece isso, infelizmente. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: não interrompa o processo do milagre. Amém? Nós temos que ir até o fim, irmãos. E você já vai entender aqui, ó. Ela sentiu no seu corpo. E Jesus, diz aqui o texto, ó. Vamos continuar aqui, ó. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quer dizer, quando ela tocou, ela conseguiu extrair virtude. Jesus ficou procurando quem tocou nas minhas vestes. Ele conhecia, meu amado, minha amada, que a virtude saiu dele. E por que Jesus estava perguntando isso, irmãos? Por que Jesus estava querendo saber quem tocou nele? Para completar o milagre na vida daquela pessoa. Deus não faz nada de uma maneira incompleta. Tudo que Deus faz é completo. Só que o problema, meu amado, minha amada, é que as pessoas estão começando a viver um milagre, elas estão começando a viver o sobrenatural, elas já estão sentindo uma diferença, elas já estão sentindo uma diferença no seu corpo, no casamento, nas finanças, elas estão vendo Deus agir e de repente elas se perdem no meio da multidão, achando que está tudo bem quando a obra ainda não está concluída. Então nós temos que tomar cuidado para no meio do processo não ficarmos perdidos no meio da multidão, porque aquela mulher toca em Jesus e ela fica quietinha, ela não fala nada, ela fica em silêncio. Então Jesus começa a procurar, Jesus começa a saber: poxa vida, alguém tocou em mim, alguma coisa aqui aconteceu no meio dessa multidão.
E se aquela mulher tivesse entrado muda e saído calada, pode ter certeza que aqueles problemas voltariam. E quantas pessoas entram na igreja mudas e saem caladas? Elas começam a perceber uma diferença, um transformar, um agir de Deus em suas vidas, só que elas se calam e elas se perdem no meio da multidão, e elas acham que somente aquele culto resolveu a vida dela. Porque o sangue parou, porque o marido voltou para casa, porque o filho parou de usar droga, porque ela conseguiu a porta de emprego, porque ela alcançou o que ela queria. Só que Deus tem muito mais, meu amado, minha amada. Às vezes a gente perde bênçãos na vida. Por quê? Porque a gente foca no objetivo, e quando a gente alcança aquele objetivo, nos perdemos no meio da multidão. Quando Deus quer nos levar além, Deus quer fazer você ir mais longe. Amém? É isso. Deus quer fazer você ir mais longe. E nós temos que entender o trabalhar de Deus. Olha o que vai acontecer aqui. Disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta. Jesus, está todo mundo te apertando, a multidão te aperta. E o que eles falam? E dizeis o quê? Quem me tocou? A multidão apertava. Não aconteceu nada. Mas a mulher que tocou extraiu virtude. Quem está entendendo isso? Para a gente terminar aqui, meus amados, eu vou orar com vocês. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Jesus estava procurando, irmãos. Jesus estava olhando em redor para saber quem fez aquilo. Então aquela mulher, que sabia o que tinha acontecido, ela sabia o que aconteceu, e Jesus também sabia. E quando o milagre acontece na sua vida, você sabe, irmãos. Quando você começa a ver Deus trabalhando, você percebe o agir de Deus, você percebe o trabalhar de Deus, e Deus também sabe. Aquela mulher, sabendo o que estava acontecendo, não é? Diz ali, ó, temendo e tremendo, o que ela fez, igreja? Aproximou-se de Jesus. Sabe o que isso significa? Gratidão. Gratidão. Aprenda uma coisa, irmãos: a gratidão nos aproxima de Deus. Quem já ouviu aquela história lá dos 10 leprosos da Bíblia? Quantos leprosos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Um. A Bíblia diz que aquele que voltou para agradecer, ele se aproximou de Jesus. Amém? Porque a gratidão nos aproxima de Jesus Cristo. Pessoas gratas sempre voltam para agradecer. E ela ainda vai preparar, a gratidão prepara você para viver um novo milagre, uma nova bênção. Aquela mulher, sabendo o que aconteceu, ela se aproxima de Jesus, aleluia. O que mais que diz? E prostrou-se diante dele e disse o quê? Toda a verdade. Ela contou tudo. Ela não escondeu nada. Nós temos que falar tudo, irmãos. Tudo que Deus faz na nossa vida, nós temos que glorificar e mostrar para as pessoas que nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que é poderoso. Amém? Disse toda a verdade. E olha o que vai acontecer. E ele disse: filha, oh glória a Deus. Já não era mais uma mulher doente, já não era mais uma mulher de um fluxo de sangue, já não era uma mulher perdida no meio da multidão. Naquele momento ela passou a ser filha.
Olha a bênção maior na vida dela. Filha, a tua fé ela recebeu salvação. A salvação é maior do que a cura, irmãos. Amém? A salvação é maior do que tudo nessa vida. Aquela mulher poderia ter ido para casa sem sangrar, mas se ela não recebesse a salvação, ela ia para o inferno sem sangramento. Eu pergunto uma coisa para você, adianta isso? A pessoa pode vir na igreja, ela pode se levantar de uma cadeira de roda, receber um milagre. O missionário Soares, alguém esteve lá no missionário? Quem esteve lá com o missionário? Foram lá? O missionário esteve lá no mês passado, na nossa sede. Uma senhora de 12 anos, irmãos, 12 anos que ela é membro da nossa igreja, cadeira de roda, ela se levantou e começou a andar lá, no meio de todo mundo. Louvado seja Deus. Mas se essa ovelha não for salva, irmãos, vai andando para o inferno. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Mas essa mulher não se perdeu, é forte isso aqui, né? Ela não se perdeu no meio da multidão. Ela não se perdeu. Jesus estava procurando ela no meio da multidão. Ela aparece e conta toda a verdade. Filha, a tua fé olha só, se tornou filha de Deus, recebeu salvação. E o que Jesus vai dizer para ela, meus amados? Vai em paz, olha só, e ser curada desse mal. Olha só, 4 bênçãos ela recebe aqui quando ela se aproxima. Salvação, se torna filha, ela recebe paz, e Jesus fala o quê? Ser curada deste. Então ela foi curada quando ela testemunhou. Quando ela ouviu falar de Jesus, começou o processo do milagre. Quando ela tocou nas vestes, o sangue parou. Quando ela testemunhou, ser curada desse mal. Jesus não falou assim, filha, vai porque você já foi curada desse mal. Não, vai e ser curada desse mal. Ela foi curada naquela hora. Quando ela testemunhou, ela recebeu a confirmação do milagre. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra?